Bom, então vamos começar, embora ainda faltem aqui alguns colegas. Boa noite a todos. Hoje nós temos aqui o prazer de ter aqui entre nós um convidado especial, o professor José Mascarenhas Monteiro. Foi aqui aluno da casa também, fez o doutoramento em Development Studies. Aliás, criámos uma amizade, porque foi meu orientando. Chegou-me às mãos como sendo alguém de difícil, deixa-me acabar a frase toda, de difícil trato, porque como é uma pessoa muito experiente, o que é que acontecia? No doutoramento assim como no mestrado, mas nós temos que fazer um processo para chegar a uma conclusão. E o José, a primeira conversa que tivemos, disse imediatamente: bom, o turismo é Cabo Verde, é assim. Nós vamos ter que chegar a essa conclusão. E tivemos aqui, de facto, a transformar uma pessoa de mercado numa pessoa, no bom sentido, uma pessoa também da academia, mas sem perder esta vertente fundamental. De facto, só a academia fechada não serve para nada. E, portanto, foi de facto meu aluno, fez um trabalho muito bem feito, não é porque tem sido meu orientador, é evidente que esteve aqui a trabalhar, mas fez um trabalho realmente muito bem feito e que até acabou por ser reconhecido depois por outras pessoas. A semana passada encontrei o Pereirinha, disse: pá, então o senhor orientando acabou, não foi? Eu disse: pai, acabou em grande. Disse, e portanto, é um especialista, vive em Cabo Verde. Esta semana veio até cá e falámos e disponibilizou-se para partilhar, de facto, a sua experiência de Cabo Verde, neste caso com o tema competitividade e sustentabilidade turística de Cabo Verde. Embora vocês saibam que aqui nas aulas também vou dando exemplos, muitas vezes, de Cabo Verde. O que é que interessa? Ouçam, nós estamos aqui para partilhar ideias. A apresentação eu não a vi, mas tenho a certeza que vai ser, do que conheço das outras, muito interessante, e portanto vocês estejam completamente à vontade para depois pôr questões. Isso é que é interessante. It was alright? Yes. Something missed or... No, I understood. Yes. Ok, então, Zé, muito obrigado. O palco é todo seu. Ok. Portugal recebe. Mais uma vez, obrigado. Como é que eles dizem? Tens portas fechadas que está frio. Não tens ninguém que está a namorar nem muito. Mas está dentro. Pode começar, porque eu Posso começar? tiro aqui. Ok. Professor, está online? Ninguém não está para casa, não mais coisas. Tenho aqui o meu pai que está a dar uma conferência. Pronto. Pode começar, professor. Ok. Então, muito boa noite, né? É um prazer enorme estar aqui com esse público magnífico, né? Faz-me lembrar, portanto, toda a minha história, também nesta casa. Foi nesta casa que eu fiz todo o percurso académico, fiz a licenciatura cá, em 87. Mas somos quase da mesma geração. 87 a 92, na altura a nossa licenciatura, 5 anos. E muito sofrido. Passamos aqui nesta casa, isto era um bocado diferente. E uma experiência fabulosa. Depois regressei 10 anos depois para o mestrado. Fiz o mestrado de DCI aqui também. Isso foi em 2001. E regressei 10 anos depois de concluir, 12 anos depois, para o doutoramento em 2015.
Então, figuro nesta casa e tudo que eu sou, eu devo ao ISEG, né? Porque aqui é que está a minha base e muitas vezes digo aos meus que a licenciatura foi aquela fundação muito forte, né? E muitas vezes conto esta história aos meus alunos na Universidade de Santiago, devem estar no grupo também online, e digo que o ISEG é uma casa que nos dá uma estrutura muito forte, porque quando fui para Cabo Verde, em Cabo Verde há mais oportunidades do que aqui em Portugal. Em Portugal eu tinha começado a dar aulas, trabalhar na companhia de seguro American Life, mas quando fui para Cabo Verde em 94, o meu primeiro emprego em Cabo Verde foi como administrador de uma instituição tipo IAPMEN, né? Cargo de alguma responsabilidade. 4 anos depois fui presidente do IFP. Então eu conto essa história. Quando fui para o IFP, encontrei pessoas muito fortes lá dentro. O antigo presidente, que acabou a missão, ficou lá. Pessoas que já tinham mestrado nos Estados Unidos, pessoas que já tinham sido ministros de alguns governos, que estavam lá como os meus colaboradores. Então foi muito difícil gerir aquela equipa. Eu, com licenciatura, um jovem com 28 anos, não era fácil, né? Então só o ISEG que me aguentou. A formação do ISEG que me deu força para aguentar aquela equipa e ter capacidade para liderar uma equipa tão forte. Então, esta casa é uma casa que todos nós devemos agradecer. E depois também eu conto muito a história do DCI, né? O mestrado que eu fiz aqui deu uma força tal. Tudo quase que eu falo, vou buscar o DCI. Muito mais do que o doutoramento. DCI foi muito forte, esse mestrado foi muito forte. Então, com os nossos mestres, Oppenheimer, portanto, todos os outros que estiveram conosco, a dar-nos aquela formação muito forte, e serve de base para quase tudo que eu digo. Então, neste momento que eu estou cá, é um momento importante para vos dar esse conforto também, dizer que a escolha vossa é boa e que o futuro será risonho, né? Hoje, estou aqui para vos falar um pouco do extrato da minha tese, né? Da minha tese de doutoramento, porque eu acabei por ficar com um misto de formação e de experiência entre economia de desenvolvimento e o turismo. Porque eu entrei no turismo por acaso, eu era presidente do IFP e o Grupo Oasis Atlântico, um grupo português que tem 5 hotéis em Cabo Verde, precisavam de um diretor do hotel Oasis Praia Mar que fosse cabo-verdiano, porque todos os outros diretores eram portugueses. Então queria um diretor para Praia Mar que tinha uma situação difícil, pós-privatização. Então foram buscar o IFP para ir lá. E fui, por acaso, não percebia nada de hotelaria. E então acabei por entrar no turismo, na hotelaria aí. Estamos a falar em 99. E depois, quando vim fazer o mestrado aqui no ISEG, em 2001, fiz o mestrado, a parte letiva do mestrado DCI, e senti na altura energia para ir fazer um segundo mestrado no Porto, na área do turismo. Gestão de hotelaria e turismo, quando estava a fazer a tese. Eu pensei que era possível. Fui, fiz a parte curricular, mas foi tão difícil que eu acabei por defender a tese, a dissertação do mestrado do Porto, sem defender a dissertação do ISEG. Então, só depois de concluir tudo do segundo mestrado é que eu consegui vir defender aqui no ISEG. Foi uma coisa difícil. Então, para dar continuidade ao turismo, juntei a economia de desenvolvimento e ao turismo. E no doutoramento, tentei acasalar as duas áreas,
Por isso que a minha tese é Turismo e Desenvolvimento Sustentáveis Cabo Verde pós-colonial. Então foi um trabalho dificílimo. Sofremos muito os dois e solitários aí a tentar concluir uma tese. Por quê? Porque o professor Sarmento me disse para eu, no início, para eu apresentar algumas hipóteses. E eu, a brincar, ensaiei 10 hipóteses. Disse, bom, por 10 hipóteses para nós escolhermos 3. E quando apresentei as 10 hipóteses, ele disse, não vais mexer em nenhuma. Temos que avançar com as 10. Então foi um sofrimento para nós os dois, de fato, concluir a tese com 10 hipóteses. E porque, no fim, eu fiquei com medo, ele também, e a tese era grande demais. Fiquei com uma tese de 810 páginas. Pesadíssimo. E ficamos com medo que o júri podia reagir mal. Porque quem estuda 10 hipóteses dizem que não estuda nenhuma. Né? Então nós tivemos que abraçar as 10 hipóteses. Eu muitas vezes digo aos meus alunos, quando estamos a problematizar os trabalhos, definir as hipóteses, eu disse, uma das hipóteses custou-me 15 mil euros. Porque eu tinha definido que o turismo, o modelo de turismo em Cabo Verde estava a servir a população local, que estava a servir para o bem-estar da população local e que estava a permitir a população ficar no seu habitat, o turismo vai lá ter. É uma das hipóteses. E verificamos que isso só seria possível se nós fizermos um inquérito junto da população, para saber se de facto estavam a beneficiar com o turismo. O INE tinha-me proposto que iria-me fazer a jurar fazer esse inquérito, e depois o presidente, meu amigo, disse, pá, não dá, não há verba, nós não conseguimos fazer isso, ou desistes da hipótese, ou então tens que custear inquiridores por todo o país aí a fazer o inquérito. E nós dissemos, nós não vamos desistir de nada, temos que avançar com a hipótese. Então tive que pagar os 15 mil euros por causa de uma hipótese. Uma outra hipótese também que me custou muito foi uma hipótese que nós avançamos, que Cabo Verde era um país competitivo, turisticamente competitivo e sustentável no âmbito da Macaronésia. Eu tive que andar todas as ilhas da Macaronésia, quase todas as ilhas. Tive que ir à Madeira, tive que ir às Canárias 3 vezes, tive que ir aos Açores, e Cabo Verde tive que andar todas as ilhas. Então foi difícil. Né? Isso serve de introdução para vos dizer que, de facto, um trabalho de investigação é um trabalho fabuloso, né? Apaixonante. E nós descobrimos coisas que nunca nos passavam pela cabeça. Há muito mito e depois a investigação acaba por desfazer. Eu mesmo tinha um conjunto de mitos na cabeça que a investigação levou-me a descobrir que isso de facto não é verdade. E essa é a motivação principal para a nossa investigação. E ficamos contentes, aliás, quando chegamos ao fim e tivemos, portanto, uma boa apreciação do júri, e nós não estávamos a contar que isso fosse assim. Então, eu terei um extrato dessa minha tese para nós falarmos aqui. Também faz parte da introdução da minha tese se a competitividade é complementar ou se há uma relação de complementaridade entre a competitividade e a sustentabilidade ou se há uma relação de conflitualidade. Serviu de introdução à minha tese, porque quando analisei a realidade cabo-verdiana,
ainda numa investigação preliminar, que o professor Sarmento fez referência, porque eu tinha convicção forte de que, de facto, em Cabo Verde havia uma conflitualidade, em vez de uma complementaridade entre a competitividade e a sustentabilidade. Essa minha convicção é que o professor Sarmento, o professor Pereirinha tiveram que me martelar e dizer: não podes ter convicção, tens que investigar. É a investigação que vai ditar se há ou não há. Então tens que limpar a tua cabeça. Então tive que fazer esse exercício. E por isso todas as minhas hipóteses foram pela positiva e depois a investigação pode provar o contrário. Né? Por exemplo, eu ponho nas minhas hipóteses que há complementaridade. E depois vou investigar, vou ver se de fato há complementaridade ou há conflitualidade. E nós começamos a fazer esse trabalho. Descobri uma coisa muito interessante de um professor desta casa que fez um artigo fabuloso no final dos anos 90, que é o professor António Romão. Não sei se ainda está cá. Está cá? Já não está. Então, António Romão fez um artigo no César, cheguei lá, encontrei um artigo sobre a competitividade internacional. Eu li aquilo e inspirou-me muito. Por quê? Porque ele criou um conceito de competitividade que rompia com o conceito de competitividade tradicional. E ele, podemos ver o que ele diz. Esta aqui é a estrutura que vou procurar na minha apresentação rapidamente vos falar. Portanto, começamos pelos desafios da competitividade, depois os desafios da sustentabilidade, os desafios da passagem do velho turismo para o novo turismo e, por fim, a nova aurora que se propõe para o turismo cabo-verdiano. E nós estamos a ver aqui uma imagem da competitividade do turismo cabo-verdiano. O que é que suportou o Cabo Verde como destino turístico e que fez de Cabo Verde um dos destinos mais procurados na Europa. Cabo Verde foi avaliado pelos portugueses como o destino de preferência. Portanto, top em termos de preferência dos portugueses para passar férias, para passarem férias. E também já esteve no top 10 no Reino Unido. Muitos ingleses e irlandeses a procurar o destino Cabo Verde. Eu fui administrador delegado da Tecnicig para a montagem de Vila Verde Resort em Santa Maria, na Ilha do Sal, que é um empreendimento enorme que leva 5.000 pessoas. E vendemos aquilo em menos de 6 meses no Reino Unido. Portanto, uma procura, isso antes da crise suprema. Portanto, uma procura enorme do destino Cabo Verde, 2007. Depois da crise, houve algum retrocesso, mas já havia essa dinâmica forte das pessoas procurar uma segunda residência em Cabo Verde. Então, isto mostra, de facto, essa capacidade, alguma capacidade competitiva de Cabo Verde como destino turístico. Estamos a ver as ilhas que têm suportado esse boom de Cabo Verde como destino turístico. Temos a Ilha do Sal, que recebe o grosso do turismo, vamos ver mais à frente. A Ilha da Boa Vista, também uma ilha fortíssima em termos de sol e praia. A Ilha São Vicente, que está a despertar agora, com uma dinâmica interessante, e a Ilha de Santiago, que é a maior ilha, tem 56% da população, é a capital. Então, isso permitiu Cabo Verde dar um salto grande. Esta frase, portanto, de George Friedman, foi também uma frase que inspirou muito
e que diz que o caráter de uma nação é determinado em grande medida pela geografia, características físicas, individuais e comunitárias, tal como a relação entre as nações. Eu, nas minhas últimas intervenções, eu tenho dito sempre, o Trump veio com uma filosofia nova, dizer América em primeiro lugar. E América grande de novo. E muitas vezes perguntam, e Cabo Verde no meio disto? Eu disse, Cabo Verde tem que aprender a ser útil aos Estados Unidos. Nessa filosofia dos Estados Unidos, se Cabo Verde não for útil, não vai haver APD, não vai haver, e portanto ajuda por caridade. A filosofia de Trump, o que é que eu ganho com isto? Cabo Verde tem que aprender a ser útil. E então, um pequeno estado insular, em desenvolvimento, como Cabo Verde, se não aprender a ser útil neste novo contexto global, dificilmente poderá obter os ganhos que teve no passado. Então, esta dimensão geográfica que Freedom estava aqui a fazer referência, Cabo Verde tem que aprender a tirar proveito disso. Aqui, neste edifício, na minha licenciatura, nos anos 80, havia um professor nosso, não sei se está cá ainda, não deve estar, já deve estar reformado, que me disse, onde você? Eu disse, sou de Cabo Verde. Ele disse, você sabe que durante a Guerra Fria havia um plano secreto para se houvesse uma terceira guerra mundial, Cabo Verde ser o primeiro país a ser invadido. Ou, quiçá, ser bombardeado. Devido à sua localização estratégica. Cabo Verde está no meio do mundo, né? Está no meio passo de todo lado. Então é uma localização fundamental para as superpotências. E este pode ser um recurso importante que Cabo Verde pode utilizar na sua relação nova agora com os Estados Unidos. É um dos recursos. Mas existem outros. Cabo Verde tem 4.000 quilómetros quadrados de superfície terrestre, mas Cabo Verde tem 800.000 quilómetros quadrados de zona econômica exclusiva. Cabo Verde é uma superfície terrestre que nem aparece no mapa, mas é um dos maiores países do mundo em termos de zona econômica exclusiva. 99,5% de Cabo Verde é água. Só 0,5% é terra. Então nós temos um recurso aquático extremamente forte e nós podemos fazer uso no Cabo Verde. Então, rapidamente, para nós vermos o que esteve por detrás dessa definição que me fez mudar essa percepção de António Romão, tem a ver com a definição da competitividade que ele criou e nos disponibilizou. Por quê? Porque ele fez uma ruptura entre o passado, a competitividade do passado e a competitividade do futuro. Porque a competitividade do passado dizia que a competitividade é a capacidade de um agente ou de um país vender mais e melhor que a sua concorrência. E parava aí. E essa noção da competitividade ficou na cabeça de muita gente. Que a competitividade é a capacidade de eu concorrer no mercado para poder vencer o meu concorrente. Mas ele avançou com a segunda parte da definição da competitividade. E disse, mas os ganhos desta venda têm que servir para criar bem-estar às gerações atuais e às gerações vindouras. Isso é que fez uma grande diferença. Porque
ele diz não é só vender. O resultado dessa venda tem que servir para criar bem-estar às pessoas que estão cá. E as pessoas que nem nasceram ainda e que nem podem votar. Mas que o interesse deles tem que ser preservado. E por isso o desenvolvimento de hoje não pode pôr em causa o desenvolvimento da manhã. Nós não podemos esgotar os recursos do desenvolvimento na nossa geração, comprometendo a geração vindoura. Porque eles também terão direito ao desenvolvimento. Então, ao fazer isso, ele criou um link entre a competitividade e a sustentabilidade. Ele está a dizer que não há competitividade sem sustentabilidade. Por quê? O que é sustentabilidade? Sustentabilidade é justamente a segunda parte da competitividade. Que é garantir que o desenvolvimento de hoje não põe em causa o desenvolvimento da amanhã. É pensar no longo prazo. Então, nós podemos dizer que a competitividade tem um foco forte no curto prazo. Capacidade de vender mais e melhor. E a sustentabilidade se foca no longo prazo. Então, há necessidade de nós fazermos uma gestão entre o curto e o longo prazo. Não pode haver conflitualidade. Tem que haver uma complementaridade entre o curto, o médio e o longo prazo. E ele também avançou nesse seu caderno do César, também com a noção da competitividade do país. Ele diz que um país só pode ser competitivo se desenvolver 10 fatores. Dotação fatorial, portanto, um país tem que ter recursos para poder desenvolver, tem que desenvolver os seus recursos humanos e tem que desenvolver também a tecnologia. E a tecnologia devia ser de domínio nacional. E deve ter uma preocupação ambiental, que é fundamental e que nos leva a muita sustentabilidade. A inovação, que é diferente da invenção, porque dizem que a diferença entre invenção e inovação é que a invenção é criar algo novo e a inovação é pegar esse algo novo, transformar em algo útil. Então, quando transformamos uma invenção em algo útil, estamos a inovar. Então, a inovação é fundamental, nomeadamente nos países em desenvolvimento. E que deve haver um desenvolvimento equilibrado. Isto aqui em Cabo Verde acaba por ter uma intervenção nem sempre muito simpática quando vejo o nosso modelo de desenvolvimento, nomeadamente no turismo, e tenho uma intervenção mais crítica. Porque, de facto, nós acabamos a percepção errada, no meu ponto de vista, do turismo, acabou por nos levar a entrar numa via errada do desenvolvimento do turismo. Por quê? Porque em 1975, quando o país ascendeu à independência, estava-se à procura de um setor estratégico, o turismo surgiu como uma hipótese. Mas, no entanto, havia uma percepção de que o turismo não traz só benefícios, traz malefícios também. E os nossos dirigentes, preventivamente, disseram, então vamos desenvolver o turismo numa ilha madrasta, numa ilha sem população, para permitir que, de facto, os malefícios não sejam tantos assim. E aproveitar uma infraestrutura forte que tínhamos, que era o Porto Internacional da Ilha do Sal. Então levaram todo o turismo para a Ilha do Sal. E levou-nos a confundir o turismo com sol e praia. E pensou-se que o turismo era sol e praia. Isso, levamos 30 anos a perceber que, de facto, o turismo não é só sol e praia. E quando nós percebemos isso, já estávamos em cima de um precipício. Porque, neste momento, o turismo cabo-verdiano está concentrado em 2 ilhas, Sal e Boa Vista.
antes da Covid, em 2019, tinham 90% do turismo. 90% de dormidas estavam concentradas nas ilhas de Sal e Boa Vista. Ilhas que, no seu conjunto, têm 10% da população. 90% da população está longe do turismo. E quanto mais forte Cabo Verde for, mais desequilibrado se torna. Porque há uma procura enorme de Sal e Boa Vista, turismo de massa, são ilhas que não têm população e que não vão ter população tão cedo. Isso faz-nos ser cada vez mais desequilibrado. Então eu digo, quanto mais competitivo formos, menos sustentável estamos nos tornando, né? E estamos a chocar com essa definição de António Romão. Capacidade infraestrutural, planeamento integrado, que é um grande problema que Cabo Verde tem. Portanto, o planeamento é feito ilha a ilha, setor a setor, mas não temos uma visão de conjunto. Isso traz-nos grandes problemas. E ainda Cabo Verde parece numa outra coisa, que é, por exemplo, dentro da Ilha Santiago, o professor Sarmento fez um plano de desenvolvimento turístico para a Ilha de Santiago, mas a Ilha de Santiago tem 9 municípios, e muitas vezes municípios de partidos diferentes. É muito complicado pôr todos os presidentes juntos para planear a ilha. Há uma desconfiança política, há uma dificuldade de pôr as pessoas a pensar um conjunto. Então nós temos grandes problemas em fazer um planeamento integrado. E depois garantir o valor acrescentado. Portanto, Cabo Verde é um país importador e que tem muita dificuldade em criar valor. E quando fiz a investigação para a minha tese, em 2015, andei em todos os hotéis a ver como é que os hotéis consumiam produtos para servir aos clientes. E cheguei à conclusão que 91% daquilo que se consumia nos hotéis era importado. Apenas 9% que era produção nacional. Repeti essa investigação em 2019, os dados melhoraram um bocadinho, mas 78% daquilo que se consome nos hotéis é importado ainda. Então é complicado tirar proveito daquilo que o turismo tem de mais forte, que é a capacidade de contágio dos outros setores, de arrastamento dos outros setores. A relação inter e intrasetorial do turismo é a grande valia que o turismo pode trazer para a economia nacional. E Cabo Verde não consegue fazer isso porque, de fato, não há relações intersetoriais. Isto nos cria problema em criar valor acrescentado. Uma outra dimensão da competitividade é a nível meso, a nível setorial. Isso fui buscar muito Diamante de Porta, e que fala quais são as condições para que um setor, de fato, seja competitivo. E então ele definiu essas quatro condições, de fato, que tem que haver também dotação fatorial, tem que haver recursos, e tem que haver uma estratégia, portanto, de uma condição de demanda, portanto, tem que haver recursos, mas depois produzimos, tem que haver procura dos nossos recursos, e tem que haver indústrias que apoiam um setor, porque o turismo não é competitivo se não tiver outros setores competitivos, nomeadamente a própria agricultura. Eu tenho estado a defender que em Cabo Verde precisamos de fazer revoluções em todos os setores. Não é simpática, não é simpático esse meu discurso, mas é a minha percepção. E, de facto, Cabo Verde, em todos os setores, precisa revolucionar. Funcionamos bem durante 50 anos, passamos em 33 anos um país. Cabo Verde, quando tomou a independência em 75, foi considerado um país inviável.
não tinha condições para aguentar praticamente um mês. Com muita luta, conseguimos sobreviver. Passamos para um país de desenvolvimento, o país menos avançado, o PMA. E depois, em 33 anos, conseguimos dar o salto para um país desenvolvido. Para um país de desenvolvimento médio. E já passaram 50 anos da independência. E eu tenho defendido que nós, se calhar, podíamos dar o salto para um país desenvolvido em menos de 33 anos. E a minha tese até faz aí algumas projeções quando é que poderíamos lá chegar. E uma das projeções é que em 2028 podíamos estar nesse estatuto de país desenvolvido. Porque isso tem tudo a ver com o nosso desempenho do passado. E era possível, basta mantermos a mesma performance do passado. Mas está cada vez mais difícil, porque eu entendo que o modelo utilizado nos últimos 50 anos está esgotado. Então temos que revolucionar todo o nosso modelo de desenvolvimento, todos os setores, para podermos manter a performance, em termos de índice de desenvolvimento humano, que é a base para essa extensão. E, então, nós precisamos, de facto, de ter em conta todas essas relações que Porter chama de demanda e que pode permitir o desenvolvimento setorial, o governo, para combater um pouco o acaso, como o caso de Covid-19, que nos apanhou todos de surpresa e Cabo Verde praticamente fechou as portas durante o confinamento e tivemos uma queda de 75% no nosso turismo. E depois, a nível micro, a competitividade também, as 5 forças de Porter, portanto, diz que, o próprio António Romão diz que não há países competitivos se não tiverem empresas competitivas. E também não há empresas competitivas se não estiverem inseridas em países competitivos. Então há uma relação umbilical entre a competitividade do país e a competitividade empresarial. Então, isto é fundamental para nós podermos agir. Então, Cabo Verde utilizou vários modelos para o seu desenvolvimento. 2001, 2016, utilizou-se esses clusters de desenvolvimento, onde o turismo estava no centro e tínhamos esses clusters à volta do turismo. A partir de 2016, mudou-se o governo, mudaram o nome de cluster para plataformas de desenvolvimento, mas a filosofia é praticamente a mesma. O turismo aparece cada vez mais forte em termos de desenvolvimento da economia nacional e um motor desse modelo de desenvolvimento. Isso permitiu-nos ver o que aconteceu com o turismo cabo-verdiano. Em 1990, na altura do nosso startup do turismo, Cabo Verde recebia cerca de 21 mil turistas. E nós acabamos 2023 com 1 milhão de turistas. Portanto, um crescimento exponencial. Estamos a ver o que a Covid fez. Passamos de 820 mil para 220 mil. 169 no ano seguinte. E depois conseguimos recuperar rapidamente. Ultrapassamos o nível de 2019 já em 2022 e 2023 chegamos a 1 milhão de turistas. Portanto, um crescimento exponencial que podemos ver em termos de dormidas, em termos de hóspedes. Esse crescimento já com 5 milhões de dormidas durante o ano 2023. E estamos a ver o contributo do turismo para o PIB também com um crescimento exponencial. No 1980 era 0,7. Uma coisa praticamente inexistente. E acabamos em 2019, pré-Covid, com 25,3% para o nosso PIB, com um contributo direto do turismo. Indiretamente, estima-se que
se calhar 50% do nosso turismo, aliás, da nossa riqueza, provém direto ou indiretamente do turismo. Agora, o desafio da sustentabilidade. Esta é a minha preocupação. Os 50 anos de Cabo Verde independente já vamos de ver agora. Agora, os próximos 50 anos. Esta é a grande preocupação. Eu costumo dizer que nós passamos 50 anos a criar polos de desenvolvimento e a obrigar a população a ir ter com esses polos de crescimento. Chamemos assim. E que os próximos 50 anos teremos que fazer o caminho inverso. Levar o desenvolvimento para junto da população. Porque os primeiros 50 anos permitiu esse crescimento do turismo, mas criou grandes problemas de sustentabilidade. Nós vamos ver que problemas eu estou a falar. Aquilo que eu comecei por dizer, nós estamos a ver aqui a concentração do turismo nestas vasilhas. Se notarmos os anos, isso estamos em 2019 e 2023, estamos a ver que 19, 2022, 2023, e vimos que a concentração do turismo é cada vez maior. Sal e Boa Vista, em 2019, tinham em conjunto 90% do turismo, e no 2023, com toda a política do governo para desconcentrar o turismo, as duas ilhas passaram para 94%. O que demonstra que, de facto, as medidas governamentais não são suficientes. Porque a dinâmica do turismo cabo-verdiano agora é criada pelos grandes grupos económicos. Eles é que definem o ritmo do desenvolvimento do turismo cabo-verdiano. Não é o governo que consegue, portanto, definir esse time, esse ritmo. Quando temos o Grupo Rio, o Grupo Tui, o Grupo Grande, Meliá, grandes grupos aí, então, com grandes cadeias, com aviões, e a levar turistas, e Cabo Verde cada vez mais dependente desses grandes grupos. Por isso, a Ilha Santiago, que já estava em 5% quase, passou para 3,5% outra vez, ou 3,7%. Portanto, decaiu. E a Ilha Santiago, eu faço muito referência à Ilha Santiago porque é a ilha maior. Tem 56% da população. E os estudos científicos têm dito que é a ilha com maior potencialidade turística. Só que exige mais trabalho. Porque Sal e Boa Vista oferece aquilo que a natureza nos dá, que é sol e praia. Não precisamos fazer nada. O turista vai lá e usufrui de sol, usufrui de praia. Só precisamos criar superestrutura em termos de unidades e tudo. Mas o resto a natureza faz. Mas Santiago, o grande produto que Santiago tem para oferecer é o homem cabo-verdiano. A dificuldade de transformar o homem cabo-verdiano, a cultura cabo-verdiana, num produto turístico. Este é o grande desafio. E nós não estamos a conseguir dar esse passo. E, por isso, a tendência é cada vez mais para a concentração do turismo. E nós estamos a ver aqui o problema da sustentabilidade que eu falei, o número de turistas e o número da população andam em sentidos contrários. Isso faz com que a população, nomeadamente da Ilha Santiago, se migre para outras ilhas turísticas, Sal e Boa Vista, e muitas vezes criando bairros clandestinos. Por exemplo, o bairro da Boa Esperança, na Boa Vista, é um bairro clandestino, tipo da Maia, tipo Buraca,
que tem mais população que o resto da ilha toda. Então é preciso, de facto, nós começarmos a ter preocupações, fazer com que a população fique na sua ilha e consiga atrair turistas e turismo. Este indicador que me alertou, que me pôs em pânico, quando utilizei este indicador, que é a intensidade turística, utilizada na União Europeia, para fazer um estudo em Cabo Verde. Aplicando esse indicador, esse índice de intensidade turística, que diz que esse índice não deve ultrapassar 1,1. Por quê? O índice divide o número de dormidas pela população local. E ao fazer isso, está-nos a dizer que não deve passar de 1,1, isto é, traduzindo a fórmula matemática para toda a gente entender, dizer, durante um ano, não deve dormir mais turistas numa localidade que a população local, que o número da população local. Porque senão acaba por influenciar todo o sistema sociocultural do destino. E aquilo que serve para nós promovermos o destino pode ficar em causa. Esse recurso estratégico, que é a identidade, a autenticidade, pode ficar em causa. Então devemos controlar para que o número de dormidas não ultrapasse o número de população residente. Que não quer dizer que seja população nativa, mas população residente. E quando fiz esse estudo a nível das ilhas, e verifiquei que a única ilha sustentável ainda é a Ilha de Santiago, porque tem população, não tem turismo. As outras ilhas estavam a correr risco. São Vicente já estava naquele limite de pouco sustentável. Ainda tem 5, 6 grandes cadeias hoteleiras em construção. A ilha Cabo Verde, por exemplo, já está no seu todo em 9,3. E verifiquei que desde 2000, Cabo Verde já era insustentável, segundo esse indicador. A Ilha do Sal, com 67. E, de forma mais dramática, a Ilha da Boa Vista, com 103. Quando não devia passar de 1. Então é um indicador extremamente preocupante. Não é por acaso que o presidente da Câmara da Boa Vista é de Santiago. Grande parte da população é da Ilha de Santiago. Entrevistam qualquer pessoa na Boa Vista, é um santiaguense que fala. Eu fui a um hotel na Boa Vista, perguntei, tem 300 e tal colaboradores, eu perguntei, mas quantas pessoas que são na Boa Vista? Porque disse, sou pessoas de Santiago. Disseram, só há um trabalhador da Boa Vista. Disse, quem é esse trabalhador? Disseram, é aquele DJ que está aqui animado. Portanto, não há ninguém da Boa Vista para trabalhar. Então isso é preocupante. É isso que nós devemos nos preocupar, que tem a ver com a sustentabilidade, porque 2 recursos são importantes em termos de sustentabilidade. As pessoas e o território. São 2 recursos muito importantes para definirmos a sustentabilidade. Um destino turístico não pode ter um crescimento ilimitado se não tiver população. E não pode ter um crescimento ilimitado se não tiver território. Então nós temos que nos preocupar com esses 2 indicadores que dá a intensidade e a densidade turística. A intensidade turística tem a ver com a população e a densidade turística tem a ver com a superfície, é o território. E nós estamos a ver que de fato há esse desequilíbrio. Agora, para finalizar, o futuro. Eu tenho estado a defender já nos anos 90, desde a minha passagem por Praia Mar, por um turismo diferente. Já há 25 anos que eu ando a defender isso, que Cabo Verde deve promover um turismo diferente, porque é meu entendimento que aquilo que é mais estratégico em termos de recursos, não estamos a conseguir explorar. Eu meio a brincar, meio a sério,
tenho dito que Cabo Verde, se explorar aquilo que é o seu recurso estratégico, passa ou pode passar de um país, de um pequeno estado insular em desenvolvimento, se calhar para uma potência ou uma superpotência. Porque Cabo Verde tem muita riqueza cultural. Por quê? Cabo Verde é uma ilha que antes da colonização não existia. Não havia população. Então os portugueses, quando chegaram em 1460, começaram a povoar as ilhas e na altura iam só homens, porque as mulheres não ainda ficavam no continente, iam só homens nos barcos, e as mulheres, séculos depois, começaram a ir. E durante aquele período que não iam mulheres, eles começaram a arranjar mulheres que vinham na costa da África, escravas que vinham na costa da África. E essa junção de homens portugueses com escravas africanas deram origem a um povo novo, a um povo mestiço, que é o povo cabo-verdiano. Que é um povo que resultou do cruzamento dessas raças. E criou um povo novo com uma cultura nova, que é uma cultura completamente contagiada por África e por Europa, e faz de Cabo Verde, dos cabo-verdianos, um povo único, né? Então é aí que começou a criolidade. E essa criolidade que se exportou para a América Latina, para a América do Norte, os afro-americanos, surgiram um pouco desse movimento de escravos que iam de Cabo Verde para esses novos países. É por isso que Cabo Verde e a Cidade Velha foi considerada patrimônio mundial da humanidade. Uma riqueza enorme, porque é lá que está o berço da criolidade. E nós não estamos a conseguir tirar esse proveito desse recurso estratégico que Cabo Verde tem e chamar todo mundo para ir ver a origem da criolidade. E quando Cabo Verde conseguir fazer isso, acho que vai dar um boom enorme para o turismo e para novos destinos que Cabo Verde tem. Então, eu acredito que, de facto, o futuro de Cabo Verde está no homem cabo-verdiano, na sua forma de sentir, de pensar e de agir, e que isto é que pode ser, de facto, o turismo diferente que podemos oferecer. Então, 10 considerações finais eu acho que devemos privilegiar para o futuro próximo. Novos recursos estratégicos para os próximos 50 anos. Porque Cabo Verde sempre foi considerado um país difícil porque tinha uns recursos que puxavam o país para trás. O mar, o sol e o vento. Curiosamente, no novo normal, nos novos tempos, estes que são os recursos renováveis estratégicos a nível mundial. Então, se Cabo Verde conseguir, de fato, transformar aquilo que era a sua ameaça potencial na sua oportunidade potencial ou efetiva, Cabo Verde pode dar grandes saltos para os próximos 50 anos. A transição efetiva do velho para o novo turismo. Também na minha tese eu defendi que no velho turismo 3 letras eram importantes. Bom, bonito, barato. Os 3 Bs. E no novo turismo são os 3 Vs. Portanto, viabilizado, vitalizado e, portanto, a última palavra V, portanto, viabilizar, porque de facto devemos viabilizar os nossos produtos turísticos para garantir a rentabilidade para a população. Vitalizar, porque devemos garantir o desenvolvimento no médio e longo prazo. E vou-vos dizer daqui a pouco o terceiro V, que vai nos permitir, portanto, garantir a sustentabilidade futura. E depois os 3 pilares
da competitividade turística, no fundo, o produto, a distribuição e o transporte. Cabo Verde, neste momento, tem problema nos 3 pilares. E, sendo um país insular, portanto, deve procurar e resolver o problema do produto que não conseguimos resolver, distribuição para novos mercados, emissores e o transporte intra-ilhas e inter-ilhas e Cabo Verde para o exterior. E depois, o 5º ponto é diferenciação e diversificação como indutores do desenvolvimento turístico sustentável. Aposta na autenticidade nas experiências únicas que constituem os recursos estratégicos no novo normal. O homem cabo-verdiano na origem e como destinatário da oferta turística local. O efeito spillover, portanto, um dos temas que eu trabalhei na minha dissertação de DCI, que era o efeito do investimento estrangeiro no desenvolvimento de Cabo Verde, e há uma premissa importante que diz que o investimento estrangeiro, o grande benefício do investimento externo, o investimento direto estrangeiro, é o efeito spillover, é o efeito contágio. Porque se o empresário estrangeiro não conseguir contagiar o empresário nacional, de pouco serve o investimento externo. Então o efeito spillover tem que ser trabalhado para que o cabo-verdiano, o empresário cabo-verdiano apareça, portanto, na linha da frente. E nós estamos a ver, em termos de turismo, os grandes grupos conseguem arrecadar praticamente tudo, em termos de dormidas. E as pequenas unidades hoteleiras não conseguem ultrapassar uma taxa de ocupação de 20% e 24%. Enquanto que os outros hotéis, os grandes grupos, andam 100% o ano inteiro. E com preço 3, 4 vezes superior. Então isso influencia, de fato, esse efeito contágio. Acasalamento perfeito entre a competitividade e a sustentabilidade e, por fim, Cabo Verde um destino globalmente competitivo, regionalmente equilibrado e localmente sustentável. Para finalizar mesmo essa frase da Lura, numa das músicas do álbum da Lura, e ela diz em crioulo: Nhaguense, forte e gana de bem, mas não tem que fica. Nhaguense, forte e gana de fica, na dia que tem que bem. Nhaguense, forte contradição. No fundo, traduzido em português, é o espírito da contradição que o destino cabo-verdiano também transmite para o turista. E diz que o turista tem uma forte vontade de ir, mas tem que ficar. E no dia que tem que ir, portanto, no dia que tem que ir, tem uma forte vontade de ficar, mas também no dia, portanto, no fundo, no dia que tem que ir, tem uma forte vontade de ficar, e quando tem que ficar, de facto, tem que ir, é obrigado a ir. Portanto, é esse espírito de contradição que a Lura procura nos transmitir, que eu acho que transmite muito bem o espírito que qualquer pessoa, quando visita Cabo Verde, sente. Portanto, numa primeira fase, diz-se que estranha-se, porque é uma realidade completamente estranha, principalmente para um europeu, e depois, passados uns dias, começa-se a entranhar e a entrar no destino, e muitas vezes, quando entra, dificilmente sai. Eu acho que é assim que, de fato, nós podemos construir um destino. Obrigado pela vossa atenção. Peço você pela vontade. Obrigado. Agora está do vosso lado. Qualquer questão que queiram pôr. Foram aqui levantadas N questões de estrutura, história, desenvolvimento de sociedade, economia, e, portanto, isto apanha todas as nossas situações.
As pessoas aqui presentes estejam à vontade, não tenham vergonha. Só para não ficar em dívida convosco, 3 vezes que passou uma palavra, portanto, valorizar, viabilizar e vitalizar. Portanto, temos que valorizar o nosso recurso central, temos que vitalizar, portanto, a nossa oferta para a geração futura e temos que viabilizar todo o produto turístico de modo que a população local seja a origem, mas também o destino de todo o nosso produto turístico. Okay?